Se o que importa é a jornada, é o caminho e não o resultado e não a chegada, eu fico com todos os outros filmes Missão Impossível anteriores a esse Missão Impossível 8, Missão Impossível O Acerto Final, em detrimento desse último filme da série, desse suposto último filme da série. Eu gosto de todos os filmes anteriores, com exceção do segundo, que eu acho que ele fica bem abaixo. E veja só, né? O segundo é dirigido por um dos mestres da ação, o John Woo. Esse último Missão Impossível Acerto Final, o Acerto Final, ele fica no meio. Ele não chega a ser muito bom, como é o padrão da cinesérie, mas também não chega a ser ruim. Ele fica ali uma sensação agridoce. O agente Ethan Hunt e sua equipe continuam as suas aventuras, as suas missões impossíveis, dessa vez como uma continuação direta do filme anterior, Missão Impossível O Acerto de Contas, e eles vão continuar a caçada pela entidade, que é essa inteligência artificial autônoma que tem controle sobre si própria e que pode controlar, pode fazer com que as nações que têm poderio nuclear sejam postas umas contra as outras, o que pode ocasionar aí uma terceira guerra mundial ou então a extinção da humanidade. Então, risco tá baixo aqui, é só a extinção da humanidade que está em jogo. Além disso, ele ainda vai ter que lidar com o Gabriel, ou Gabriel, que é uma pessoa, um vilão, né, um vilão paralelo, que está ali para tomar o controle dessa inteligência artificial, dessa entidade. Por conta da especificidade desse vilão, que é uma inteligência artificial que em teoria está em todos os locais onde exista conexão com a internet ou mesmo energia, é legal a gente ver como eles voltam para o básico. A mensagem que o Ethan recebe, se ele vai aceitar ou não a missão, é enviada por um VHS e diversos equipamentos analógicos, em detrimento dos equipamentos eletrônicos, são utilizados pelas centrais de controle. É quase como se fosse um Skyfall, guardadas as devidas proporções, porque eu não quero comparar a maravilha, o deslumbramento que é o Skyfall com esse filme aqui. Eu digo isso muito porque aqui em Missão Impossível O Acerto Final, muitas saídas parecem ser muito fáceis, o que vai até de encontro, vai contra o que vem sendo construído nos últimos filmes da série, onde tudo era muito difícil, o bacana era a gente acompanhar isso. Aqui não, aqui o Ethan vai ser ajudado por um cara que vai elaborar um dispositivo específico, aliás, 2 dispositivos específicos que vão ajudar o Ethan na caçada. Só esse cara vai saber como fazer esses 2 dispositivos específicos. Não a CIA, que também está atrás dessa chamada entidade, não as inteligências, os serviços de inteligência de todo mundo. Apenas esse cara. E não só essas saídas de roteiro, digamos, dessas situações, mas também pelas linhas de diálogo, pelo texto dos diálogos que são colocados aqui com muitas frases positivas, muitas frases bobas. É um discurso de vilão maquiavélico que parece o discurso de um vilão maquiavélico. Se no filme anterior, no Acerto de Contas, o Gabriel era essa pessoa meio misteriosa e parecia mesmo uma caricatura, a gente conseguia perdoar porque lá a gente estava sendo introduzido a esse personagem com a promessa de um desenvolvimento melhor nessa que seria a segunda parte, seria inclusive chamada de Acerto de Contas Parte 2 e acabou mudando o título para O Acerto Final. Mas aqui não, ele continua sendo a caricatura que ele era do primeiro filme, ele continua sendo o vilão maquiavélico, só falta dar uma risada maquiavélica do primeiro filme. E ele é só um exemplo, acaba que o filme tem muitos personagens que não parecem pessoas de carne e osso, eles parecem personagens. É o ajudante solícito, é a presidente preocupada e é esse vilão maquiavélico. É claro que aquelas sequências grandiosas de ação, elas vão ser arrebatadoras. Mas a primeira metade, a primeira hora desse novo Missão Impossível é o que os estudiosos de cinema utilizam um linguajar técnico para chamar de um porre. O filme insere um subtexto político superficial de manipulação de vídeo com inteligência artificial, de onda de seguidores em busca de combater a corrupção, mas que é um discurso que ele nunca passa daquela superfície. É um subtexto que ele está ali para ser usado como uma base frágil de um filme que tenta elaborar uma trama complicada, mas que acaba tendo que recorrer à exposição como muleta. Fora isso, eu tenho muitos problemas com a montagem
dessa primeira hora de Missão Impossível 8, onde existe corte, corte, corte em cima de corte. A gente já começa com uma correria logo nesse comecinho, nessa introdução, onde eles estão atrás de capturar uma pessoa importante, capturam, trocam duas frases, eles já estão em outro local, em outro país, atrás de outra pessoa importante. Tem uma transição que eles fazem aqui que é super de mau gosto, que eles usam o flashback do filme anterior, o acerto de contas, eles pegam o momento em que uma pessoa é atacada por uma faca na barriga, e eles usam esse flashback desse ataque e cortam para cicatriz na barriga da pessoa. Então é uma pressa, mas é uma pressa truncada, são decisões de mau gosto, o que acaba gerando algo que me deixou muito triste, que é uma ação de baixa qualidade nesse começo. Parece muito mais sketches, pequenos vídeos de ação que eles tentam conectar, tentam costurar de alguma forma, mas acaba que essa forma fica sendo nada fluida. A gente passa de uma ação a outra de uma maneira abrupta, de uma maneira que não é nada, que não tem nenhum tipo de desenvoltura. E aí existe também um exagero de elementos, como o uso do plano inclinado, que chegou a ser uma marca da série, né? Muitos planos inclinados, mas aqui usam demais e usam sem sentido nenhum. Tudo bem que ali, mais para o terço final, existe uma boa utilização, ali também no meio, quando existe um certo tom de desconforto, um certo desequilíbrio naquela cena, mas tem muitas cenas que não significam nada. Aí acaba que quando existe uma cena em que realmente é bem utilizado, especialmente numa cena de que eles estão numa sala decidindo o que vai ser feito e a gente tem muitos homens suados, um clima de tensão, a gente não fica com tanto impacto por esses planos inclinados, porque já foi prostituído, já foi utilizado à torto e à direito, de maneira pornográfica, anteriormente, nos minutos anteriores do filme. E se isso não vai fazer com que o espectador revire os olhos de aborrecimento, ache isso uma coisa chatíssima, os flashbacks são bem prováveis que façam com que o espectador perca a paciência, porque também são muitos. São flashbacks de toda a saga, porque eles querem dar essa sensação de importância desse suposto último filme, mas flashbacks do próprio filme também, desse Missão Impossível 8 dentro de Missão Impossível 8. Eu tenho quase certeza que eles repetem, eles utilizam duas vezes o mesmo flashback de uma cena de Missão Impossível 7, no caso o Acerto de Contas. Nesse ciclo dessa jornada do herói, a chamada à aventura vem de vários cantos pro Ethan. Vem do governo, vem dos inimigos, os inimigos A, vem dos inimigos B, vem dos amigos. E nesse protagonismo dessa pessoa muito solicitada, até por todos os inimigos nessa chamada à aventura, o Tom Cruise acaba se mostrando muito vaidoso. Não só na resolução dos conflitos, onde ele está o tempo todo, calma, ó, toca pra mim, confia em mim que eu vou resolver essa parada. Mas também na atuação, ele tá o tempo todo fazendo caras e bocas. Mesmo nos momentos mais tranquilos, ele parece que tá sempre perto de fazer um close, ou preparado para fazer um close, seja em um momento de muita segurança, onde ele vai passar ali o máximo de confiança possível, ou então escorrendo uma lágrima, onde ele está sempre parecendo estar forçando um close. Mas aí o que é que acontece também em Missão Impossível, o acerto final? Uma ação arrebatadora, completamente deslumbrante no final, onde é impossível você não ficar boquiaberto com toda aquela beleza plástica e operística dessas cenas. E aí qual é que é a diferença dessas sequências de ação, do final desse novo Missão Impossível, para as sequências de ação lá do começo que eu acabei de falar? É o que eles falam no próprio filme, tempo. O tempo faz toda a diferença. Nessa segunda metade a gente vai ter tempo para entender os riscos que estão em jogo ali e para nos aproximarmos daqueles personagens. Nessa última hora, inclusive, que a gente vai ter tempo para, inclusive, curtir mais uma cena sem muitos cortes em cima de cortes, onde a gente vai ter umas elipses mais elegantes, em vez de passar de uma cena de um ataque com faca na barriga de uma pessoa para uma cicatriz, a gente vai ter uma transição sonora entre os gritos de dor de uma pessoa e os latidos de um cachorro, por exemplo. E eu queria abrir um espaço aqui para falar sobre as cores do filme, porque eu julgo muito importante essa decisão que o filme teve de apostar em cores vibrantes, em cores abertas, diferente desse color grading mais pastel que muitos filmes vêm utilizando ultimamente, a própria Marvel ou então o Wicked. Aqui não, aqui nessa segunda metade, nessa hora final desse novo Missão Impossível, eles apostam no vermelho, no amarelo, nas cenas claras, o que dá uma tonalidade mais vibrante para toda essa aventura que a gente está vendo em tela.
E aqui a gente vai ter sequências que, como eu disse, vão deixar embasbacados e também por utilizar aquilo que a série já utilizava, que é nos apresentar a missão impossível do protagonista, dos colegas do protagonista, que a gente já sabe ser difícil, colocar obstáculo em cima de obstáculo, obstáculo em cima de obstáculo, e ele sempre superando ali, a gente ficando cada vez mais maravilhado com tudo aquilo. É tudo muito bem dosado, é tudo muito bem orquestrado. Gera no espectador a apreensão e excitação que funciona muito bem. Então, por mais que exista essa tentativa de trazer essa autoimportância para a cinesérie, para todos os filmes, que eles tentam forçar ali de maneira quase poética mesmo, uma questão de os agentes que vivem e morrem nas sombras, olha como a gente se sacrifica para trazer a paz para o mundo. E por mais que exista toda essa questão, principalmente na primeira metade desse novo Missão Impossível, a escalada da tensão e dos conflitos que ocorre aqui, ela nunca vai deixar de encher os olhos, por mais que ele seja bem disfuncional nessa primeira metade. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou desse novo Missão Impossível, o acerto final, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!